bem, vamos iniciar então agora o nosso segundo bloco dessa experiência FIS Talks do Fórum Inovação Saúde, dando continuidade à nossa conversa com o Misha Nussbaum, que é diretor da Roche no Brasil, médico com grande formação na área de gestão, tem uma experiência já de 12 anos dessa grande empresa global da área da saúde, da área de pesquisa, da área de desenvolvimento, da área de produção de insumos, de fármacos. Em síntese, é uma empresa que é exemplar sobre todos os aspectos. E a gente conversou no primeiro bloco sobre várias coisas, conhecemos a vida do nosso Misha, a vinda dele para o Brasil, o amor que ele tem pela cidade que vive, pelo país que escolheu para viver, para ter a sua família, os seus filhos. E nós, brasileiros, ficamos muito honrados com personalidades como essa, que chegam aqui, que gostam, que ficam e que, mais do que isso, contribuem para o desenvolvimento do nosso país. Especialmente porque trabalham numa organização secular de mais de 120 anos de idade, portanto, tem uma história para contribuir. O Misha, eu gostaria de conversar um pouco sobre você agora, sobre inovação, sobre desenvolvimento, sobre tecnologia. Eu sei que vocês têm discutido muito a questão da experiência dos pacientes, como é que se constrói isso a partir do conhecimento da vida das pessoas. E a Roche está dedicando um projeto para isso, com base especialmente naquilo que eu imagino que sejam os principais fundamentos para você poder atuar em relação à população em geral, a uma gestão da saúde populacional. Você precisa conhecer os dados genéticos dessa população para que você possa saber qual é a herança que essa pessoa carrega. Eu acho que a principal herança que a gente recebe não é o dinheiro, não é o patrimônio, é a herança genética, porque isso tem um valor significativo. Então, se você conhece a herança genética, a prevalência de doenças na família, se tem câncer, se tem doenças, enfim, infecto-contagiosas, se teve a afinidade de doenças que possam ser detectadas pela genética, e se você conhece os aspectos socioeconômicos daquela população, e se você conhece os hábitos de vida da população que você está estudando, se você coloca tudo isso dentro de uma plataforma de Big Data, que utiliza algoritmos, que pode avaliar através da inteligência artificial ações que precisam ser feitas, porque você prediz, você define o risco de desenvolvimento de doenças, quando você cruza esses três pontos: a herança genética, o estudo genético da população, os hábitos de vida, se ele fuma, se ele bebe, se ele tem atividade sedentária ou não, e os aspectos socioeconômicos, se ele é pobre, se ele é rico, se ele vive em ambiente de extrema pobreza, se ele tem, enfim, água potável. Esses três pontos, cruzando, você pode definir muita coisa e melhorar muita qualidade de vida de uma população. Falta uma quarta perna para que isso possa ter efetividade, que são os bons profissionais de saúde. Então, não adianta nada eu ter essas informações todas se eu não tiver bons profissionais de saúde para tocarem esse assunto. Esse assunto de prevenção de doença, promoção de saúde, tem que ter bons profissionais de saúde fazendo esse trabalho. Aí eu peço, então, ao nosso Misha que fale um pouco sobre esses projetos todos que a nossa Roche está definindo e fale também da questão da educação. Como é que a gente forma profissionais de saúde para esse mundo pós-moderno e agora até mais, pós-Covid? Como nós enfrentaremos a modernidade a partir da inteligência artificial? Eu acho que a Covid, Misha, trouxe esse legado para a gente. Nós teremos que investir em inteligência, nós teremos que investir na ciência, porque é a partir da ciência dos dados e da inteligência e das pessoas bem informadas, que nós conseguiremos enfrentar as futuras epidemias que, eventualmente, e que certamente virão em algum momento da nossa trajetória. Fala um pouco agora sobre a experiência da Roche nesses campos e o que está sendo pensado em relação à Covid no Brasil também. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de você.
Perfeito, perfeito. Vou tentar responder todas, né? São perguntas muito interessantes. Talvez fazendo um passo atrás, primeiro, né? Você falou da história de 120 anos, mais ou menos, da Roche. Muito importante lembrar que também no Brasil a Roche tem uma experiência muito de longa duração, né? Quase 90 anos, né? Eu acho que eu comentei numa outra conversa com você, no ano que foi erguido o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, foi o ano que a Roche ingressou no Brasil. Desde lá estamos aqui e nunca saímos. Então, acho que isso mostra também, né, acho que a relação que a Roche tem com o Brasil, isso não é uma coisa de, né, coisa de curta duração, é já duradoura, né? Somos parceiros por muito tempo, por muito no futuro também. Você mencionou muito bem, né, que tem muitos elementos que você precisa para, no final, dar certo, né, para o paciente, para a população, né, até para evitar que alguém vire paciente, né? Isso até pode ser mais interessante do que só tratar quem já virou paciente. E precisa ter muitas coisas, né, para isso. Eu acho que a lema oficial que a Roche tem, nós chamamos isso de doing now what the patient needs next, né? Nós vamos fazer hoje o que o paciente vai precisar no futuro, né? Nós somos uma empresa que desde sempre investiu muito na inovação. São anualmente agora quase 12 bilhões de dólares que a Roche investe na pesquisa e desenvolvimento. Então, isso é um número grande, uma parte muito grande da receita mesmo, porque a empresa está aqui não só para fazer lucro, ela está aqui para fazer saúde, né? Esse é o propósito da Roche. E como é que você também falou, né, precisa de muitos, se eu posso falar dessa forma, insumos, né? Não é apenas ter um tratamento ou um teste, tem que ser usado de forma certa também. E tem que ser pago, né? Então, acho que um dos grandes desafios agora no Brasil, mas também quando você sai do Brasil, é como que podemos dar acesso a todo mundo, a todas as pessoas que eles recebam o que eles precisam. Quando você olha os custos do sistema de saúde, nós vemos que tem um grande problema, né? Eu falo muito também com operadores de saúde, com governos estaduais, vários níveis, com o Ministério, etc. E o grande desafio, isso, de novo, não é só no Brasil, isso no mundo inteiro, é como que podemos pagar tudo isso. Acho que aqui tem alguns mitos, né, que de vez em quando nos desviam um pouco, né, porque tem a pergunta, eu não posso mais pagar tanta inovação. Isso é custo. Aí talvez a pergunta seja, é inovação que estamos pagando, né, ou estamos gastando dinheiro de forma errada? Acho que a inovação ela tem que ir junto na procura de uma medicina mais eficiente também. E para isso você precisa de ter informação, né? E o ideal seria, se você não faz, né, ou talvez uma consideração, o ideal, se eu sou médico, eu recebo um novo paciente, se eu soubesse tudo sobre ele, relevante, né, toda a história dele, história como paciente, que ele fez comigo, com outros médicos, em outros serviços de saúde, se eu tivesse acesso a toda a evidência que existe no mundo, né, o que já se comprovou, o que se não se comprovou. No caso do Covid, estamos vivendo isso hoje, né? Porque isso é uma doença onde todo mundo sabe que não sabe nada. Nós todos não sabemos nada. Mas algumas pessoas estão acumulando a primeira experiência. Quanto mais facilidade eu tenho de compartilhar essa informação, e compartilhar não é simplesmente jogar um dado para cima e todo mundo pode ver. Você tem que também já digerir essa informação, né? Você precisa saber o que é relevante. Senão você vai ter tantos dados que você não consegue mais processar, você não consegue tomar nenhuma decisão em cima disso. Então, isso vira cada vez mais importante. Então, por isso, a Roche, ela já sempre investiu muito, né, na pesquisa de novos testes, na pesquisa de novos produtos. Começou anos atrás, uma década atrás, eu acho que mais ou menos, investimento também de entender o genome, né? Começando com a parte de oncologia, que lá nós temos, né, o caso é muito claro que tem muito, a genética tem muita influência sobre a doença oncológica, né? Você começa a entender que existem não poucos cânceres, mas existem muitas variações, e cada um desses provavelmente precisa de um tratamento diferente. Então, nós começamos a investir nessa parte para ter mais conhecimento.
No mesmo tempo, né, você precisa também poder dar acesso às pessoas que eles possam entender essa informação. Então, quando você tem um paciente, o ideal é que você já acerte no momento do diagnóstico, você tenta entender o máximo que você pode sobre esse paciente, para já direcionar o tratamento, a estratégia de tratamento que você quer tomar. Porque muitas vezes você tem muitas opções, mas conhecendo o paciente bem, você vai saber que uma é melhor que a outra. Quando você não tem esse conhecimento detalhado, você vai tratar todo mundo de forma igual. E isso leva, né, ao que nós chamamos de medicina personalizada ou medicina de precisão. E também quero só mencionar, né, que a Roche teve uns 20 anos atrás um dos primeiros remédios que são reconhecidos como isso. É um tratamento no câncer de mama, onde você pode tratar como remédio, você testou a paciente antes se ela tem uma mutação específica. Começou com isso, era o início. Agora temos muito mais informações e essa parte de diagnóstico é muito importante mesmo. Aí, com isso, você cria também uma... eu vou começar com um exemplo da oncologia, né? Depois eu vou falar um pouco do COVID também. Mas na oncologia é muito fácil de explicar como é que acontece. A oncologia é uma doença que você tem muitos médicos tratando. Você vai ter um cirurgião, muito provavelmente. Você pode ter um radiologista que trata. Você tem um radiologista que faz o diagnóstico. Você tem, talvez, o diagnóstico genômico, que cada vez mais tem importância. Você tem um patologista. Você tem um oncologista clínico. Você vai ter outras especialidades, como cardiologistas, que precisam acompanhar esse paciente para ver se ele está evoluindo bem no tratamento. É muito complexo organizar esse trabalho multidisciplinar entre os médicos. Então, essa é uma outra vertente de investimento da Roche, em ferramentas que ajudem para que esses médicos possam trabalhar de uma forma eficiente. E agora, nesse momento da pandemia, isso virou mais agudo ainda, né? O Brasil é um dos primeiros países onde nós lançamos uma ferramenta que ela é bem inicial ainda, mas ela tem um futuro muito importante, onde a Wi-Fi, que é uma ferramenta exatamente para isso. Uma ferramenta que permite os especialistas discutindo o caso do paciente oncológico, registrando também as decisões, monitorando o que acontece com esse paciente. E agora, com a pandemia, onde as pessoas não se encontram mais tão fácil, você consegue facilmente fazer essa à distância. E o Brasil, para nós, é um dos primeiros países, não é o primeiro, são poucos, né? Poucos países onde estamos trabalhando isso ainda, né, numa fase de início para realmente evoluir com essa ferramenta. E vai muito além, né, obviamente, de uma só ferramenta. Entra no ponto onde nós queremos ajudar ao sistema de fazer o melhor tratamento do paciente, né? Que ele seja bem recebido no início, feito no momento certo o diagnóstico mais rápido, mais preciso possível, e o tratamento que condiz a esse diagnóstico, e o monitoramento que segue depois. Se eu faço isso bem feito, todo mundo ganha, né? O paciente, obviamente, ele ganha com melhor resultado, mas o pagador, isso é a grande, né, a proposta, ele também ganha, porque nós vamos evitar muitos desperdícios que acontecem hoje. E nós estamos, neste momento, também falando como operadores de saúde, nós queremos trabalhar juntos com eles para realmente medir essa mudança. Conseguimos ser mais eficientes, né? Nós precisamos de dados para isso. Então, o dado, né, acho que mencionei já anteriormente, o dado vira cada vez mais importante na medicina. E só assim você consegue realmente acompanhar o que acontece e conseguir melhorar. E nós estamos investindo no Brasil, né, por isso também com a pesquisa clínica, nós temos uma equipe grande de pesquisa clínica aqui no Brasil. Nós temos educação médica também, nós queremos, né, que uma parte tem conhecimento que nós temos porque nós desenvolvemos testes e tratamentos, mas também nós podemos ajudar na comunicação entre os médicos, entre si. Tem pessoas que têm uma experiência que é relevante para outras. Se eu posso fomentar a conversa entre eles, eu agrego também a melhora do sistema. Muito bom, Misha. Eu acho que esse é o ponto que eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais com você. Assim,
Eu penso que o nosso país, como você bem disse no primeiro bloco, é um país muito grande, muito rico, e eu complementei, muito assimétrico. Então, nós temos que ver esse país de uma forma distinta e que talvez o grande trabalho, a grande contribuição que todas as empresas, que todas as organizações possam estar fazendo é saber que para qualquer organização, para qualquer instituição, ela, seja a Roche, seja a minha empresa, seja a empresa gigante, seja o governo, seja quem seja, ela precisa ter gestão de boa qualidade, processos bem organizados e pessoas qualificadas. De uma maneira em geral, nós olhamos muito para a gestão financeira, a gestão de insumos, a gestão das coisas do dia a dia e olhamos para os processos, para que tenham os procedimentos operacionais padrão, para que tenham indicadores de qualidade, mas esquecemos de olhar para as pessoas. São elas que fazem a diferença para que aquilo tudo que se investe, que se faz, possa trazer resultado. Não adianta nada nós trazermos grandes tecnologias, trazermos grandes insumos, trazermos o que quisermos, se não tivermos os profissionais que vão tocar esse assunto bem qualificados. Então, eu acho que um esforço gigante que as grandes corporações, as médias corporações, as pequenas corporações, não importa o tamanho, é investir na educação corporativa, mas extramuros também. Os nossos profissionais de saúde, eles saem da faculdade habilitados, porque têm um certificado de conclusão de curso, mas eles não necessariamente eles estão capacitados para a tomada de decisão. Isto é um aprendizado e isto as grandes empresas, as grandes indústrias podem contribuir muito. E eu fico muito feliz de ouvir de você que a Roche está engajada nesse processo educacional. E eu penso que até nas relações da instituição com os operadores de plano de saúde, isso deva ser colocado. Nós precisamos ajudar a qualificar, a capacitar melhor o profissional de saúde para melhor tomada de decisão. Mas nesse tempo que nos sobra, eu queria que você falasse um pouquinho agora, especificamente o seguinte: na última entrevista aqui conosco, veio o Alexandre Luque, da Johnson & Johnson, e ele me disse: a Johnson & Johnson tem uma planta industrial capaz de produzir 2 bilhões de unidades, ou 1 bilhão de unidades de vacina o ano que vem, se a vacina estiver disponível. E nós estamos investindo muito em grupos multicentro no desenvolvimento de uma vacina. Aí eu pergunto a você, a Roche está também nesse caminho? E mais do que isso, alguma droga antiviral específica está em desenvolvimento, em observação pela Roche, que possa trazer um alento, uma esperança para a população mundial de que venceremos o Covid? Sim, então, sim. Posso responder de uma forma, né, positiva, mas com toda incerteza que ainda, obviamente, não é uma coisa que está em desenvolvimento acontece. A Roche investe, né, na pesquisa, mencionei 12 bilhões quase de dólares por ano. Então, nós temos um portfólio grande, né? E dentro desse portfólio de pesquisa e desenvolvimento, temos também doenças infecciosas, tanto de virologia como bacteriologia. Acho que para influenza, né, para gripe definida como gripe mesmo, tem um remédio que nós desenvolvimos no passado, tem um novo que está em desenvolvimento, que não está disponível no Brasil ainda. Então, nós temos um investimento nisso. Para o Covid específico, de novo, a doença é recente, né? Faz 4 meses. Eu desconheço um produto que já iniciou uma pesquisa específica para Covid que esteja no pipeline, que ainda não existe. Nós temos, sim, um produto que está em uso para uma outra, né, outra doença, que agora tenha surgido como candidato que talvez possa ajudar a pacientes, esses pacientes mais graves, que já estão na UTI ou no hospital com caso grave. Será que esse remédio possa ajudar? Né? Primeiros dados, que são anecdóticos, que não são robustos o suficiente, eles estão um pouco de esperança. Né? A Roche pegou imediatamente
essa oportunidade, nós começamos e foi lançado faz, acho que poucas semanas, um estudo mundial para estudar se realmente esse remédio pode ou não pode ajudar. Provavelmente em junho nós vamos saber. Nós vamos saber sim, ele ajuda ou não, ele não ajuda. Agora estamos todos com os dedos cruzados, esperamos que dê certo. A Roche já começou a investir na produção. Obviamente, esse remédio existe, ele está sendo produzido, mas se ele funcionar, nós vamos precisar de um volume maior. Então, a Roche já investiu na expansão da fábrica sem saber se vai funcionar. Se funcionar, ótimo, nós temos que contribuir a uma coisa para a sociedade. Se não, perdemos esse dinheiro. Mas acho que esse momento que não é de olhar o centavo, esse momento nós temos que combater essa pandemia, cada um tem que contribuir o que pode. A pandemia prejudica todo mundo. Nós temos que combater ela, nós temos que ganhar contra ela, nós temos que fazer o que nós podemos. Então, nós temos um produto, vamos ver se ele vai dar um resultado em junho, Falei a data que esperamos os primeiros resultados para ver se nos contribuímos com isso. Muito bom. Os bons papos passam rápido. Estamos chegando ao final do nosso segundo e último bloco da conversa com Misha Nussbaum, médico, diretor da Roche no Brasil, que nos trouxe muito boas novidades, uma visão de mundo, uma visão do sistema sanitário brasileiro e mundial de muito boa qualidade. Eu te agradeço muitíssimo, Misha, a sua presença, a sua disponibilidade, o seu tempo, compartilhando. Isso é o que nós chamamos verdadeiramente de uma economia colaborativa e solidária. Portanto, muito obrigado a você e até proximamente num novo encontro, se Deus quiser, e muito em breve, uma nova edição do nosso Fish Talks. Até lá. Tchau. Muito obrigado.